começar o vídeo de hoje, as etapas que temos que fazer para mostrar para vocês neste vídeo. Vamos limpar aquela parte ali onde tem esse emborrachamento aqui, que é aquele emborrachamento que se usava bastante nos anos 80. Vou limpar isso daqui, determinar o ponto que eu vou cortar aqui para refazer essa parte, essa borda do bocal do tanque, redesenhar a chapa, cortar e colocar no lugar, beleza? Então a primeira parte que a gente vai fazer é esse trecho aqui, essa parte do bocal, e depois a gente vai passar para essa parte aqui. Provavelmente eu vou usar o mesmo sistema e a mesma métrica, digamos assim, que eu usei para fazer o outro lado. Tirar primeiro a parte aqui da lateral que a gente não vai fazer, desse lado, aliás, tirar a parte da lateral para a gente poder mexer na parte interna. Desse lado aqui a gente não vai tirar ela tão grande como a gente tirou do outro lado, que a gente tirou acima do vinco. Então esse lado aqui a gente vai estudar a altura certa que a gente vai usar, que vai ser necessário fazer o corte, para a gente poder ter acesso a essas partes internas aqui que elas precisam de reparo. Mas eu acredito que não vai ter que ser um corte tão drástico quanto o outro lado. Vamos fazer aquele trecho ali para a gente ver aquela parte ali também nova já e pronta. Agora, quando eu estou gravando esta parte, é uma segunda-feira, é 10 horas da manhã. Na sexta-feira à tarde, quando eu fiz essa parte, soldei, desbastei, fiz todo o acabamento para recuperar esse pedaço, foi uma tarde meio tumultuada e eu não tive oportunidade. Passou o tempo, a gente ficou aqui com algumas coisas extras para resolver e ficou um tempo, passou o tempo, ficou escuro e eu não consegui gravar essa parte aí com a soldagem. Por isso que agora eu vou colocar duas fotos desta peça apenas com os pontos de solda. Bom, vocês acabaram de ver aí as fotos da peça com o ponto de solda, da peça já desbastada e o acabamento finalizado. E aí eu apliquei um ferrox, o ferrox ficou aí o final de semana inteiro protegendo a chapa e trabalhando em cima daqueles pontos que tinham ferrugem. E eu vou mostrar aqui para vocês de perto como é que fica. Essa parte esverdeada que vocês estão vendo, ó, é a parte que o ferrox tratou a chapa limpa. Então o que ele fez? Ele meio que deu uma fosfatizada. Aqui a gente consegue ver, ó, uma parte que eu não passei direito, não aplicou, não pegou nessa parte. Deixa eu arrumar o foco. Agora sim eu consigo mostrar para vocês do jeito certo. E aqui vocês conseguem ver que, ó, o ferrox não pegou. Então aqui a chapa ainda está sem essa fosfatização que o ferrox faz. Depois a gente limpa, reaplica e a chapa fica protegida, digamos assim. Aqui as partes que ele ficou em excesso, ele fica essa casca, ó, tirou, tá feito o acabamento. Depois a gente limpa isso daqui. Aqui também é a mesma coisa, casca do produto que ele trabalhou em cima do ferrugem. Essas partes mais escuras que tem aqui, ó, é ferrugem que ele tratou, fez o tratamento. Aqui a gente já pode aplicar agora um wash primer, depois um primer PU e fazer a proteção da chapa. Finalizar a proteção da chapa, melhor dizendo, beleza? Então é assim que a gente deixa. Depois que a gente faz o acabamento, recupera a peça. Deixa eu mostrar ela aqui de frente para vocês. Tá aí essa parte recuperada. O que a gente tinha aqui nesse trecho era isso daqui, ó. No primeiro plano eu cortei aqui, fiz essa parte, esses dois pedaços aqui em duas partes, fiz uma soldagem aqui no meio, mas eu não gostei do resultado. Aí o que eu fiz? Cortei um pedaço maior até aqui em cima, refiz numa única peça. Aqui no meio não tem mais emenda, nem aqui, então esse trecho todo aqui é uma única peça. Redesenhei aqui, ó, o bocal do tanque, soldei no lugar, a soldagem ficou aqui na segunda soldagem da peça. Então eu recuperei a peça, essa parte aqui tá pronto. O que a gente tinha era isso daqui. Agora a gente tem essa parte aqui reconstruída e agora a gente vai fazer esse trecho daqui, ó. Vou dar uma estudada aqui antes se eu corto a lateral ou não, para adiantar o trabalho, mas acho que não tem a necessidade de eu cortar a lateral agora. Eu vou fazer esse trecho aqui primeiro, já vou cortar, saber o ponto que eu tenho que cortar, redesenhar a chapa e refazer essa parte aqui para a parte de cima do assoalho ficar pronta. Aí depois eu vou cortar aqui a parte da lateral. Vou ver se primeiro realmente é necessário eu cortar
tudo isso, ou se dá para eu fazer essa parte e a parte de baixo aqui, que é a parte que está mais ruim, e a parte de dentro ali do fechamento da longarina, digamos assim, com a lateral do carro. Bom, eu já cortei o pedaço aqui que eu tenho que refazer, já descobri o ponto que eu tinha que cortar, toda a parte que estava danificada, já cortei, é aquele pedaço ali, ó, essa parte aqui. Agora a gente vai redesenhar essa parte para colocar uma parte nova no lugar. Antes disso, nessa travessa aqui, a gente vai ter que fazer esse pedacinho aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um furo aqui e tem um furo aqui, e essa parte está danificada. Então esse trecho aqui, esse pedacinho, a gente vai ter que refazer. Do outro lado não foi preciso fazer. Essa peça aqui, dessa parte, essa pequena parte que a gente vai fazer aqui, ela já é de uma chapa, feita numa chapa numa espessura um pouco mais grossa do que esta. Eu vou confirmar se é isso mesmo. Se for, aí eu vou fazer isso aqui com um pedacinho de chapa mais grossa e já explico uma dúvida aí, uma pergunta que tem sido decorrente no canal. Que tipo de chapa que eu uso e qual a espessura de chapa que a gente usa. Beleza? Então eu vou verificar se é isso mesmo, mas mesmo assim eu faço a explicação no momento que eu for fazer esse pedacinho aqui, ó. Já tirei aqui o pedacinho da travessa, essa parte que estava aqui, ó. Já tirei. É uma chapa de espessura, da mesma espessura da chapa folha da mala. Desculpa, eu não estou conseguindo pegar o foco, que está meio atrapalhado hoje. É a mesma espessura de chapa da folha da mala, que é uma chapa 20, a chapa mais usada nos carros. Se eu não me engano, é a chapa que tem a espessura de 0,92 de milímetro. Depois vem a chapa 18, que é 1,2 de milímetro, e depois vem a chapa 16, que é a chapa que tem, aí eu já não lembro a espessura, peço perdão a vocês, mas eu não vou lembrar a espessura dela. Mas a chapa 16 já é esse tipo de chapa aqui, ó, que é mais usado para fazer estrutura, porque é isso aqui, essa estrutura que tem que ter resistência e vai manter toda a estrutura do carro no seu devido lugar, toda a estrutura montada. Então, chapa 16 é mais usada aqui nessa parte estrutural do carro. A chapa 20 é a que é mais usada para esse tipo aqui, da carroceria, folhas da mala, algumas travessas de sustentação. No caso, essa daqui é a chapa 20. Se eu falei 16 agora há pouco, peço perdão, mas é chapa 20. A chapa 16 mais usada para estrutura, chapa 18 para estrutura um pouco mais, digamos assim, que não precisa ser tão resistente, e para essa parte de acabamento, de forração, de tapar partes do carro, chapa 20 que é a mais usada. Beleza? Então a chapa que eu vou usar aqui, chapa 20, fazer esse pedacinho, colocar aqui nessa parte, limpar esses focos de ferrugem, limpar aqui por dentro, desenhar a parte que a gente tirou daqui, soldar e terminar esse pedaço aqui, a parte de cima da folha da mala. Aí a gente vai trabalhar na parte lateral do carro. Outra coisa que eu queria falar para vocês, nesse carro aqui, toda a chapa do carro é uma chapa galvanizada. Essa chapa existe para vender, dá para você usar, ela solta tipo uma fumaça, um gás na hora que você faz a soldagem, dá para fazer, mas não é a chapa que a gente costuma usar. A gente chama ela de chapa preta, que é uma chapa que não vem, ela, apesar dela não ser preta, o nome que ela recebe, que é mais conhecida, é chapa preta, chapa lisa, que é aquela dali, ó, que ela não é galvanizada. E no caso do carro aqui é uma chapa que é galvanizada. Eu mudei a estratégia aqui, eu fiz um pedaço bem maior, como vocês estão vendo. Era só um pedacinho aqui, mas aí eu comecei a limpar e eu vi que tinha um monte de furinhos até esse trecho aqui. Então já fiz a peça inteira. Tá aqui a soldagem ainda sem o desbaste, para vocês verem como é que fica. Fica as bolinhas assim, digamos assim, essas moedinhas. Aí acho que dá para vocês verem direitinho como é que ficou, né? Fica aí essas bolinhas, essas bolinhas parecendo High Beats. E aí depois a gente faz o desbaste e faz o acabamento. Então eu troquei a peça inteira daqui até aqui para conseguir um acabamento melhor e deixar essa parte aqui em perfeitas condições. Beleza? Então agora eu vou desbastar isso daí e já eu mostro para vocês o resultado final. Deixa eu mostrar aqui para vocês o resultado final. Aqui a gente tem que, não precisa ter aquela coisa de ficar totalmente lisa, como aqui não ficou, ó, mas aqui já ficou. Mas a gente tem que baixar todo o ponto de solda, porque aqui vai outra peça em cima, vai
ter pontos de solda prendendo a peça. Se eu deixar o ponto de solda aqui, ele vai fazer volume. Quando a gente bater para ajustar as duas peças, vai deformar e vai mostrar isso na parte de cima. Então aqui a gente tem que deixar o mais liso possível, porque vai uma outra peça em cima e o acabamento tem que ser bom. Mas aí está o resultado final, mais uma parte reconstruída. Agora vamos fazer esse trecho aqui, que é a parte que estava mais complicada. Já fiz essa parte aqui em cima também, como vocês podem ver. Aquela parte que estava ruim aqui a gente já refez, soldado. Vocês conseguem ver a sombra dos pontos de solda. Fica assim porque quando a gente passa o ferrox em cima, ele marca. Eu não sei o que acontece, que tem uma reação diferente onde tem pontos de solda, que a coloração fica um pouquinho diferente. Então vocês conseguem ver ali a marca da solda lá na frente. Aquela linha ali é a marca da solda. Esses pontos aqui, essas partes mais escuras são os pontos de solda, ali também tem. Então essa parte aqui está pronta, finalizada e trabalho concluído nessa parte. Aqui na lateral eu já cortei a parte da lateral aqui que a gente vai refazer. Eu optei por fazer assim, esse tamanho grande, para ficar exatamente igual o outro. E aí a gente garante que dessa parte para baixo é tudo uma chapa nova, uma chapa em ótimas condições. Essa parte interna aqui a gente vai fazer, vou cortar o pedaço dela, tirar um pedaço aqui também no final, limpar ela, refazer a parte que precisa ser refeito. Aquele trecho ali também vou refazer aquela parte do mesmo jeito que eu fiz o outro lado. Ali é umas partes mais simples, e recortar esses pedaços, redesenhar, refazer. Ali não tem muito segredo para fazer. Então aqui, teoricamente essas duas partes aqui são partes mais fáceis. Depois fazer a parte de fora, que é a que dá mais trabalho. Tô dando uma adiantada no processo aqui, que eu não tô com vontade agora de ficar cortando chapa. Então eu tô desenhando essa parte aqui da lateral. É a mesma parte que a gente fez do outro lado, que é aquele trecho lá que a gente refez. E esse aqui é o lado passageiro. Para fazer o outro lado eu apanhei demais para fazer aquelas dobras ali, ó. Deu muito trabalho, eu tive que recortar e refazer de uma parte avulsa, digamos assim. E nesse... para fazer esse lado aqui eu já estou optando por fazer de uma forma diferente, tirando o desenho no papel. E aí ele vai me dizer aonde eu tenho que fazer cortes específicos para conseguir fazer a dobra. Depois a gente faz as molduras, chegar naquela posição ali. E aí a gente faz o fechamento desses cortes com solda. Beleza? Então aqui vai ficar o molde da peça já no papel. Se futuramente aparecer um outro carro desse para a gente fazer, aí a gente já tem o molde para fazer a peça e fica muito mais fácil. Então aquele outro lado lá, o lado do motorista, eu apanhei demais, e aqui eu estou usando um outro processo de tirar o desenho da peça no papel para daí redesenhar. Isso daqui eu já vi o pessoal fazendo isso aqui lá fora. Há muito tempo eu aprendi a fazer isso aqui, vendo o pessoal fazer lá fora. E aqui no Brasil, quem usa muito esse sistema de tirar o desenho no papel, que eu acompanho, se tem outras pessoas eu não sei, mas o que eu acompanho é o Paulão Funileiro. Então o Paulão Funileiro, ele mostra bastante isso daqui. Meu agradecimento ao Paulão Funileiro, que mostra isso, e também através lá por toda a experiência que ele tem tido, que ele mostra no canal dele, serve de experiência pra gente. E eu tô seguindo aqui alguns passos que eu tenho visto lá nos vídeos do Paulão Funileiro, beleza? Muito obrigado, Paulão, e como ele diz, mão na lata.